Bom dia a todos, o meu nome é Pedro Jerónimo de Sousa, sou cardiologista de intervenção no Centro Hospitalar de Leiria e secretário-geral da APIC. Sejam bem-vindos à 18ª edição do Clube APIC, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. No Clube APIC pretendemos promover a partilha de conhecimento e a discussão pedagógica de temas atuais na área da cardiologia de intervenção. Hoje temos o prazer de receber os colegas Inês Alves e o Pedro Magro, do Centro de Cirurgia Cardíaca do Hospital Santa Cruz, a quem já agradeço a presença. Nesta edição trazemos o tema revascularização híbrida e convido a Inês Alves a partilhar a sua apresentação. Inês, bom dia. Olá, bom dia. Então aqui o serviço aceitou este convite para participar hoje no Clube APIC e o tema foi a revascularização coronária híbrida e sobretudo assim um ponto da situação. Existe, publicado o ano passado, um position paper sobre revascularização coronária híbrida da Sociedade Europeia de Cardiologia em conjunto com a Associação Europeia para Intervenção Cardiovascular Percutânea. E é sobretudo neste novo position paper que eu me vou basear durante a minha apresentação. Portanto, a revascularização coronária híbrida é uma modalidade de tratamento de doença coronária multibase e que se define na combinação planeada de tratamento consecutivo com cirurgia coronária, utilizando obrigatoriamente pelo menos um bypass de mamária para ADA e de intervenção percutânea de outras artérias coronárias não ADA, através de angioplastias existentes. De referir que esta definição adequa-se apenas a doentes em que este tratamento esteja planeado a priori e que se decida, na altura do cateterismo e do restante estudo, fazer este tipo de intervenção. Ou seja, doentes que tenham complicações de alguma das técnicas ou que sejam submetidos à cirurgia e no decorrer da cirurgia não se consigam fazer todos os bypasses e que acabem por ir para a PCI, já não se enquadram na definição de revascularização coronária híbrida. Esta modalidade de tratamento surgiu, o pensamento para este tipo de modalidade surgiu baseado em três princípios básicos. O primeiro, que a descendente anterior é responsável pela maioria da vascularização do miocárdio e do ventrículo esquerdo, e a revascularização desta artéria está amplamente comprovada ter benefícios prognósticos e clínicos. Por outro lado, o bypass mamário ADA é, até à data, a estratégia de revascularização mais eficaz para a revascularização da parede anterior. Por outro lado, no que consiste à comparação da cirurgia com a PCI para os restantes vasos coronários e, sobretudo, quando falamos nos condutos venosos, esta superioridade da cirurgia não está tão bem estabelecida e, portanto, criou-se este conceito de fazer a cirurgia com o bypass de mamária ADA e associar a tratamento percutâneo de outras lesões existentes. Neste position paper eles mostram esta tabela, que é uma tabela semelhante àquelas que costumamos ver nas guidelines, que mostra algumas características dos doentes que os fazem ser candidatos a alguma das três técnicas. Alguns dos fatores dos doentes que nos pode fazer pensar levar a propor uma revascularização híbrida são doentes com doença ateromatosa da aorta e, portanto, que torna mais difícil ou que aumenta muito o risco de clampagens parciais da aorta e de fazer anastomoses proximais de bypasses, a falta de condutos para conseguirmos fazer a revascularização completa da doença coronária toda do doente, depois alguns fatores do doente, nomeadamente má função, doença renal crónica, e doentes que tenham alto risco cirúrgico pela idade, por fragilidade, por ser uma reoperação. E, portanto, estas são algumas características dos doentes que nos podem fazer pensar em optar por uma técnica híbrida. Este position paper acaba por, pela primeira vez, nos mostrar algumas do que eles consideram as indicações para avançarmos com esta técnica e eles dividem as indicações em três grupos principais de doentes. O primeiro são doentes que tenham indicação cirúrgica, mas em que se prevê que não se consiga uma revascularização completa só com a cirurgia. Por um lado, pela doença ateromatosa da aorta, por falta de condutos, ou por terem vasos que não são pontáveis, e, portanto, estes doentes serem submetidos à cirurgia e depois completar-se a revascularização com a PCI. O segundo grupo de doentes são doentes com síndromes coronários agudos,
em que a lesão culprit seja de outra artéria coronária que não a DA, e portanto em que se tratam estas lesões culprits com a PCI, e depois mais tarde, por terem também doença significativa da DA, se trate a lesão da DA com bypass mamária DA. O terceiro grupo de doentes são doentes já com doença coronária crónica, e são doentes mais selecionados que tenham doença multivaso, com lesões complexas da DA em que seja difícil tratar por angioplastia ou por alguma razão se pense terem benefício para a cirurgia, mas que tenham lesões de outras artérias coronárias facilmente submetidas a PCI, e portanto estes doentes também aqui um dos grupos de indicações para esta técnica. Em termos de guidelines, a relocução híbrida ainda parece pouco referenciada nas guidelines atuais. O que temos é, nestas guidelines de revascularização do miocárdio de 2018 da EACTS, que especificam que os procedimentos híbridos podem ser considerados em doentes específicos e em centros com experiência, com nível de evidência 2B. Depois, uma das questões também muito falada neste paper é da sequência dos procedimentos. Isto podem ser concomitantes no mesmo timing ou então em timings diferentes. O que eles referem neste trabalho é que o princípio principal para guiar este timing dos procedimentos é tratar primeiro a lesão verdadeiramente culpada pela isquemia. Isto é sobretudo relevante naquele grupo de doentes com indicação por síndromes coronários agudos, em que se trata a lesão culprit de forma aguda com a PCI e depois mais tarde a cirurgia. Mas na realidade o que acontece numa grande percentagem dos doentes é que acaba por se proceder à parte cirúrgica primeiro, no sentido em que depois de realizarem a PCI têm um timing em que terão que estar sujeitos a dupla antiagregação, e depois os doentes operados sobre dupla antiagregação têm maior risco de hemorragias, maior necessidade de transfusão sanguíneas, e portanto como temos esta questão da dupla antiagregação, acaba por se fazer nos doentes eletivos maioritariamente a cirurgia e a PCI depois a seguir. Não há propriamente um timing ou em termos da sequência dos procedimentos indicações muito claras neste paper. O que eles referem é sobretudo que todos estes doentes devem sempre ser discutidos em art team para se definir não só a indicação para uma revascularização híbrida, mas também o timing e a sequência dos procedimentos. Esta técnica acaba por não ser ainda muito usada. Isto vem um bocadinho destas desvantagens / dificuldades inerentes à própria. Uma delas é o facto de durante algum tempo estes doentes terem uma revascularização incompleta, portanto, exceto nos doentes que são feitos no mesmo timing, há sempre ali alguns dias em que eles vão ter parte da doença revascularizada e outra não, e alguns estudos, não é uma conclusão assim ainda muito bem definida, mas alguns dos estudos mostram que há um risco e há um maior número de eventos cardiovasculares e cerebrovasculares major adversos maior durante este timing em que eles estão à espera de completar a revascularização. Por outro lado, apesar desta técnica juntar o que parece ser os benefícios de cada um, acaba também por ter que submeter os doentes a 2 procedimentos e, portanto, há um efeito cumulativo dos riscos associados à cirurgia e depois dos riscos associados à PCI. Há também a questão de gerir a antiagregação peri-procedimentos e uma questão de logística e planeamento. Estes doentes terão sempre que ser tratados, obviamente, em centros cirúrgicos, mas que tenham também uma equipa de intervenção cardiovascular dedicada, e depois há a logística de definir os timings e ter tempos para fazer a cirurgia e a angioplastia no mesmo internamento, etc. Eles também falam da necessidade da sala híbrida, mas na realidade isto só é relevante se o procedimento for concomitante. Em procedimentos sérios, isto não é uma dificuldade muito importante. Em termos de evidência, a verdade é que existe pouca evidência. Existe este statement paper publicado o ano que traz aqui mais algumas luzes, mas existe antes disto muito pouca evidência e depois com muita pouca uniformização. Sobretudo no que concerne aos critérios de seleção utilizados nos diferentes estudos, não havia ainda indicações muito específicas do tipo de doentes, de quando é que isto estaria indicado, portanto os critérios de seleção mudam muito de paper para paper, pois o timing dos procedimentos também é diferente, a definição dos endpoints e as técnicas utilizadas, sobretudo no que consiste a técnica cirúrgica, com CSC, sem CSC, técnicas minimamente invasivas, também é muito diferente nos diferentes estudos. E depois, esta técnica ainda é uma técnica que não é muito usada,
representa menos de 1% do total de doentes submetidos à revasculação coronária e, portanto, há também um problema de recrutamento e de arranjar séries com números que acabem por ser significativos para fazer os estudos. Eu agora vou passar aqui só alguns dos estudos mais relevantes até à data, de forma rápida, sobre o assunto. Os primeiros são estudos que comparam a revasculação híbrida com a PCI. Existe este estudo, é um estudo observacional, prospectivo, multicentro, portanto não é um estudo randomizado, é uma coisa observacional, em que eles observaram os 200 pacientes submetidos a revascularização híbrida e depois compararam com 98 doentes da PCI e os 200 são todos os que foram feitos independentemente das características. Os 98 da PCI são doentes que eles consideram têm uma série de características que podiam ter sido tratados por qualquer uma das técnicas. Tem um follow-up relativamente pequeno, de 17 meses. E a verdade é que não encontram diferenças significativas entre a PCI ou entre os doentes da revascularização híbrida, sobretudo no que toca aos eventos adversos cardíacos e cerebrovasculares majores. Depois existe também esta meta-análise e revisão sistemática também recente, de 2023, penso eu, que, tem que inclui 7 estudos, nenhum dos quais randomizados, todos estudos observacionais, e 27 mil pacientes, mas só 900 de revascularização híbrida, e eles estudaram, por um lado, os meses a 30 dias e depois os meses no final dos follow-ups dos estudos. A 30 dias não encontraram diferenças significativas, mas depois, no final do follow-up, o que encontraram foi alguma vantagem da revascularização híbrida no que toca a infartos de miocárdio no follow-up e no que toca à necessidade de reintervenção coronária no follow-up, mas depois no que toca à mortalidade por todas as causas e aos AVCs, sem diferença entre os grupos. Já no que toca à comparação da revasculação híbrida com a cirurgia, existe este estudo, é um estudo, este sim, randomizado, só de um único centro, com 200 pacientes e que foram randomizados de forma relativamente igual para as duas técnicas, e isto é um follow-up a longo prazo deste estudo, já tem um follow-up médio de 12 anos, este foi publicado o ano passado, e o que eles encontram é uma vantagem da revasculação híbrida em relação à cirurgia, sobretudo na mortalidade por todas as causas, com menor mortalidade por todas as causas, um valor significativo na revasculação híbrida. Já o resto dos endpoints, nomeadamente infarto de miocárdio, reintervenção coronária, AVC e MACEs, não mostraram diferenças entre as técnicas. Depois existe um outro estudo randomizado. Este compara as 3 técnicas, os híbridos com os coronários e a PCI. Este tem 155 pacientes, tem um follow-up bastante menor, só de 1 ano. Foram randomizados de forma igual para os 3 grupos. Neste estudo, todos eles fizeram a cirurgia primeiro e a PCI nos 3 dias seguintes. E o endpoint primário é avaliar a isquemia residual através de SPECT e depois avaliaram também os MACEs. E o que encontraram foi que, comparando os 3 grupos, não há diferenças significativas em nenhum destes endpoints. E pronto, queria também referir, só de uma forma muito rápida, a maioria destes estudos são em síndromes coronários crónicos, coisas eletivas. A parte aguda, apesar de ser uma das indicações e até ser um contexto em que é muito utilizada, acaba por não ter, acaba por ter muitos poucos estudos, há apenas um estudo, mas de muito pequenas dimensões, 60 doentes, que compara com a cirurgia sem diferenças, e o resto das coisas publicadas são sobretudo relatos de experiências de centros e não são sequer comparativos. Portanto, a parte do síndrome coronário agudo acaba por estar um bocadinho ainda com menos evidência do que os crónicos. Apesar de tudo, o pouco que há acaba por demonstrar não haver diferenças relevantes e que a revasculação híbrida é uma alternativa segura e eficaz para doentes selecionados. Obrigada. Muito obrigado, Inês. Passo aqui a palavra e cumprimento o Pedro Magro para fazer um breve comentário a esta técnica e a esta estratégia de revascularização e também partilhar um bocadinho a experiência do Santa Cruz, que, segundo a minha experiência prévia também, acredito que é um centro com bastante afinidade para este tipo de estratégia. Olá, bom dia. Aproveito também para dizer que estamos aqui na nossa reunião, portanto temos praticamente a equipa cirúrgica completa, tendo aqui o Dr. Neves e o Dr. Miguel Abcacis. Provavelmente querem depois também dar uma palavrinha, intervir, passar a experiência que têm.
Bem, eu acho que a Inês já falou tudo, não há muito para falar, na realidade, porque é evidente que também é bastante curta. Eu acho que só basta dizer aqui duas noções que eu acho que é importante para as pessoas perceberem, principalmente aquelas que não estão muito familiarizadas com do que se sabe e o que existe escrito sobre revascularização híbrida. A primeira coisa é que, quando se fala de revascularização híbrida, estamos a falar num grande saco de doentes que, por vezes, estamos a comparar doentes que não têm nada a ver uns com os outros. Uma coisa é a revascularização híbrida no contexto agudo, em que faz uma PCI ad hoc da lesão púlpita e depois se discute para revascularizar cirurgicamente. Não tem nada a ver com o doente que infelizmente não tem ou targets ou condutos ou uma aorta de porcelana e por necessidade vai fazer uma revascularização híbrida já combinada ou combinada depois na cirurgia, porque não tem possibilidade de fazer uma revascularização cirúrgica completa, seria provavelmente o ideal para ele. E depois ainda há outros doentes em que as lesões, provavelmente, do conhecimento, da evidência que nós temos, ficarão tão bem tratados de uma maneira ou de outra, lesões intermédias em vasos pequenos para a parede lateral, doença intermédia da coronária direita, provavelmente ficam bem com um stent, com um bypass ou mesmo sem nada, e portanto esses doentes aí penso que não têm nada a ver com os outros dois grupos, primeiro, e segundo, será muito difícil alguma vez provar que a híbrida ou a PCI ou os bypasses são superiores. E depois existe ainda, se calhar, um quarto grupo, que não foi aqui muito bem explícito, que é o grupo de doentes que, face a uma crescente pressão e marketing das técnicas minimamente invasivas, vão cair numa coisa que se chama vascularização híbrida, porque, teoricamente, vão beneficiar do melhor dos dois mundos, é fazer um bypass mamário por uma técnica minimamente invasiva e depois totalizar a vascularização com PCI. E, portanto, a vascularização híbrida vai caber uma série de coisas que não têm nada a ver umas com as outras na realidade e é muito difícil depois de fazer coletar a evidência toda disponível e fazer comparações, coisas que são incomparáveis. Mas eu acho que a Inês transmitiu bem essa mensagem, fez uma boa coleção daquilo que existe escrito e espero que isso tenha sido claro, essa parte do comparar o incomparável. E depois uma coisa que se calhar vocês não têm muita sensibilidade, mas que é muito importante para a cirurgia, nosso aspecto é o timing. Quando nós falamos de vascularização híbrida, coloca imediatamente o problema do timing, que é o que é que vamos fazer primeiro, e para nós é muito difícil normalmente justificar fazer a PCI primeiro, a não ser que seja uma lesão mesmo muito importante e que seja a lesão mais importante do doente, porque vai-nos colocar sempre o problema da gestão da antiagregação. Isto quando a PCI é primeiro e quando a PCI é concomitante, então, principalmente. Eu penso que aqui não temos qualquer experiência, posso estar enganado e corrijam-me se estou, de revascularização híbrida concomitante, e uma das principais limitações é essa, e que se verificou quando se fazia também a abordagem concomitante da retídea com doença coronária, que é o tratamento concomitante e a gestão dos antiagregantes no cirúrgico imediato. E temos alguma experiência de vascularização híbrida com algum delay da intervenção cirúrgica com a intervenção percutânea e habitualmente dá bom resultado, mas também temos casos pontuais de mau resultado, nomeadamente doentes com eventos isquémicos. Lembro-me assim rapidamente de um doente de testemunha de Jeová que foi precisamente combinado por ser testemunha de Jeová que faria uma revascularização híbrida e fez primeiro cirurgia e deixou algumas lesões para depois tratar, e no espaço, aquele espaço que é pequeno, 2, 3, 4 dias, teve um evento isquémico e infelizmente faleceu. E, portanto, não é este timing é talvez o dos ílios da questão. Também já tivemos o inverso, e temos frequentemente o inverso, e é o tratamento principalmente nos síndromes coronários agudos, inicialmente de PCI e depois de cirurgia. E depende um bocadinho do cirurgião, para dizer a verdade, pois esta sensibilidade de operar com dupla antiagregação, não operar, esperar, quando esperar, e obviamente que isto também vai estar dependente da gravidade das lesões, mas muitas vezes também da sensibilidade do cirurgião e da experiência e do receio deste trade-off entre os eventos isquémicos e os eventos
hemorrágicos. Infelizmente, como a Inês diz, não há assim tanta evidência para nos apoiarmos e para nos sustentarmos numa decisão muito baseada em evidência e da nossa experiência. Eu penso, não sei se alguém quer acrescentar, o professor, o Dr. Neves, o Dr. Miguel, as pessoas com mais experiência, diz que não. Obrigado, Pedro. Agradeço o teu comentário. E sim, gostava de ouvir assim, se calhar um breve comentário para tentarmos manter-nos dentro do tempo, um comentário mesmo muito breve de algum dos presentes e da tua reunião, e se calhar lançando até aqui a provocação ou a questão direta da dupla antiagregação, se realmente é mesmo em todos os doentes uma questão fundamental, ou se a cirurgia com dupla antiagregação com aspirina e clopidogrel é uma cirurgia que pode ser feita sem problemas de maior. Bom dia, professor. Olá, Pedro, bom dia. Primeiro, agradecer e felicitar a Inês, que fez uma excelente apresentação, e o Pedro reviu e de facto, cobriu os problemas. É que nós temos mais unknowns do que knowns, ou seja, existe uma ausência de conhecimento e de evidência, justamente pela complexidade e a diferença que há de tantos cenários, que é completamente impossível de tirar uma lição segura do nosso conhecimento. E é só para relembrar que o Greg Stone tentou fazer um estudo randomizado internacional que se chamava Hybrid, em que havia uma comparação de um grupo cirúrgico com um grupo híbrido através de mini-mid-cab, ou seja, mini-toracotomia, e esse estudo acabou por não ser concretizado e não poder ir para a frente. Por outro lado, aqui no Hospital de Santa Cruz, como tu sabes, porque estiveste cá, o Nelson Val, também, com o apoio da APIC, tentou implementar um estudo randomizado comparando a técnica híbrida com a técnica convencional, e não sei, talvez saberás os motivos, mas acabou por não avançar. Será porque os cirurgiões não colaboraram e não arranjaram os doentes? Não sei. A dizer sobre isso. Portanto, a Inês cobriu bem, e de facto há uma série. Começar pelo problema dos síndromes coronários agudos versus crónicos. Há uma coisa que eu posso dizer com garantia, que é, e que vi mais experiências, que é tentar fazer angioplastia, seguido de cirurgia, imediatamente após, acho que tem um problema grave. A resposta à tua pergunta, se dupla antiagregação, não, nós podemos operar e operamos com dupla antiagregação plaquetária. Agora, aumenta a taxa de transfusão, nomeadamente plaquetas, e aumenta a taxa de hemorragia. É execuível? É. É o ideal? Talvez não. Portanto, na minha experiência, a técnica híbrida terá sido utilizada sobretudo porque a cirurgia no território, fisiologicamente, o território da coronária esquerda é muito diferente do território da coronária direita. Não existe, do ponto de vista cirúrgico, nenhum bom bypass a longo prazo para a coronária direita, tirando a veia safena. Quando nós temos uma lesão curta, fácil de angioplastar na coronária direita, uma estratégia de revascularização arterial com dupla mamária no território esquerdo e depois um stent na coronária direita não me choca, e um dos argumentos é a patência da veia safena a longo prazo inferior à patência do stent. E por dentro desse argumento teórico. No entanto, o mecanismo de prevenção dos infartos agudos do miocárdio tem a ver também com placas que são não estenosantes, não hemodinamicamente significativas, em que o bypass coronário, por fazer uma circulação alternativa, digamos, uma colateralização, vai prevenir esse infarto. A verdade é que nós não sabemos, mas eu, na minha experiência, tenho tido alguns casos de revascularização híbrida combinados, em que há uma lesão borderline da coronária direita, curta, fácil de angioplastar, e em que pode haver um fluxo competitivo com a veia safena ao nível da coronária direita, e esses casos, eventualmente, considero que possam ser candidatos para a revascularização híbrida. Não sei se alguém aqui de cirurgiões, Miguel,
Não? Pois, parece pontuais. Pois, acho que Então, conseguem ouvir? Não, o Miguel não estava a nos ouvir. Estou bem. Pedro, estás Olá, bom? Miguel, bom dia. Muito breve, um minutinho, está bem, É que eu não para tenho não experiência prolongarmos o de tempo. redação híbrida. E depois como o Pedro disse, há esta enormidade de subgrupos, porque é difícil de tirar conclusões. E, portanto, em relação à dupla anti-agregação, eu não tenho problema nenhum e normalmente não paro a dupla anti-agregação dos eventos coronários e não estou convencido que transfunda mais o que é que seja nestes eventos. Mas eu acho que é difícil de ter números suficientes para tirar conclusões com tantos subgrupos, com vascularização de doentes agudos, doentes crónicos, a experiência dos cirurgiões, o número de casos por cirurgião, acho que é difícil. Ok. Mas é sempre uma hipótese nestes casos, como o Miguel estava a dizer, da coronária direita, sobretudo em lesões não muito críticas, em que nós sabemos que a competição de fluxo nessa perna é de facto um problema. Nós também temos da parte técnica da intervenção a flexibilidade atual de podermos suspender com segurança a dupla anti-agregação ao fim de um mês, e se calhar também nos cenários onde uma lesão crítica tratada com angioplastia e há lesões adicionais que podem ser candidatas às âmbaras estratégicas e que não são críticas, ter esta janela de 4 semanas para podermos depois, numa segunda fase, e então com uma reunião tranquila com o ART Team, decidir a estratégia de revascularização adicional, que até pode ser e individualizada a estratégia mais adequada assim a todos os doentes. Muito bem, olha, atrasamos aqui um bocadinho, mas valeu a pena, foi uma ótima sessão. Chegamos ao fim da 18ª edição do Clube APIC. Agradeço a presença de todos os participantes, em especial da doutora Inês Alves e do Dr. Pedro Magro, e do Centro de Cirurgia Cardíaca do Hospital Santa Cruz, a quem cumprimento que partilhamos pela vossa reunião. Recordo que esta iniciativa, o Clube APIC, se realiza exclusivamente online através da plataforma Zoom e acontece todas as primeiras quinta-feiras de cada mês. Convidamos a estar presente na próxima edição do Clube APIC, que terá lugar no dia 6 de março, e o tema e o link são anunciados na newsletter que antecede nessa semana na newsletter da APIC. Bom dia a todos, obrigado e bom trabalho.